O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Olá, boa tarde a todos. Começando agora mais um programa Automania, aqui pela Rede Central TV Brasil. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, trazendo todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo com exclusividade para você. O programa Automania está no ar. Boa tarde, Bispo. Boa tarde, Sherin. Boa tarde, amigos. E a novidade da Honda do Brasil para esse início de 2023 foi o lançamento do Civic híbrido. Acompanhe. A Honda do Brasil apresentou na última sexta-feira, 20/1, o Civic híbrido no mercado brasileiro. A chegada da 11ª geração do Civic representa um salto à frente em termos tecnológicos e construtivos, que posiciona o modelo em uma categoria superior. Empolgante, o novo Civic híbrido é um automóvel nascido para superar as expectativas dos clientes mais exigentes, oferecendo uma experiência positiva em todos os sentidos devido aos mais altos níveis de conforto, qualidade construtiva, sofisticação e eficiência. As vendas do Civic híbrido serão iniciadas em janeiro. O preço público sugerido é de R$ 244.900, com 3 anos de garantia e sem limite de quilometragem. O conjunto elétrico, baterias e motores tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. O projeto do Civic híbrido, a engenharia da Honda, buscou criar uma carroceria de estilo empolgante, com 3 volumes bem definidos que transmitem sensação de eficiência, dinâmica coerente com a performance real. O conceito low e wide tem a linha de cintura bem demarcada, o que dá a impressão de maior largura e esportividade. Sensação acentuada pela ampliação da área envidraçada, o que promove melhor visibilidade. No design interno de elevado padrão, destaca-se a horizontabilidade do painel, cujo posicionamento baixo e estilo limpo, sem interferência graças aos difusores de ar ocultos. Colabora para elevar a percepção de qualidade e favorece a consulta dos instrumentos, posicionados em tela TFT colorida de 10,2 polegadas. O design da cabine é limpo e moderno, com materiais cuja aparência e tato transmitem alta qualidade e excelência na montagem. O console central inclui porta-copos ao lado das teclas de comando da transmissão e uma ampla área para acomodar smartphones de todos os tamanhos e recarregá-los sem a necessidade de cabo. O sistema de propulsão híbrido E, HEV, conta com um motor elétrico de alta potência, 184 cavalos e 32,1 kgfm, que trabalha em conjunto com um motor a gasolina de 2,0 litros e de 143 cavalos de potência a 6.000 RPM e 19,1 kgfm de torque máximo a 4.500 RPM. Alimentado por injeção direta, uma das grandes novidades em relação ao que equipa o Accord híbrido. Já o segundo motor elétrico cumpre função de gerador de energia para a IPU, Intelligent Power Unit, o compacto conjunto de baterias de íons de lítio posicionado sob o assento do banco traseiro. Qualquer que seja o modo de operação atuante, frenagens e desacelerações resultam em recuperação de energia, o que amplia a economia, especialmente em situações de tráfego. A presença de tecla Drive Mode no console, logo abaixo das teclas P, R, N e D, possibilita a seleção entre normal, Sport, Eco e Individual.
Em Sport, a resposta ao acelerador será mais direta, beneficiando uma condução esportiva. Em Eco, a atuação do acelerador privilegiará a economia, enquanto em individual é possível a personalização de parâmetros como a resposta do acelerador e do sistema de direção. O modo normal faz com que os ajustes retornem ao padrão que prevê um balanceamento entre performance e eficiência. Bispo, achei interessante que esse carro ele é produzido na Tailândia. Exatamente, Sharon. E eles começaram da maneira certa, no meu ponto de vista. Um híbrido, não totalmente elétrico nesse momento que ainda não temos rede muito boa para recarregar os carros, né? Se vai para uma estrada, vai ficar parado 1h30, é complicado, né? Então, ele vem da Tailândia, um conjunto mecânico muito bom. Ele é capaz de fazer 18,3 na cidade e 16 km por litro, né, digamos assim, na estrada. Recarregamento rápido. E a outra novidade é que ele pode ter autonomia de até 1.000 km. Isso já dá para você fazer uma viagem legal. E o novo Argo 2023 ganha câmbio CVT de 7 velocidades. Acompanhe. Carregando o nome de uma constelação, o Fiat Argo, de fato, é como uma estrela da Fiat. Não é para menos, já que se consolidou como um dos veículos mais vendidos do Brasil. Ficou com a terceira posição em 2022 e já possui mais de 385 mil unidades comercializadas desde o seu lançamento. Para continuar essa trajetória de sucesso, o modelo, conhecido por seu design italiano, conforto, economia e muita tecnologia, traz uma novidade para lá de especial: o câmbio automático tipo CVT. Seguem os preços sugeridos da linha completa do Fiat Argo para todo o país. Entry 1.0, R$ 78.590. Drive 1.0, R$ 81.990. Tracking 1.3, R$ 89.990. Drive 1.3 automático, R$ 90.990. E Tracking 1.3 automático, R$ 96.990. A história da Fiat no mercado de hatchbacks é de longa data. Já foram mais de 8 milhões de unidades da categoria comercializadas no Brasil, nos mais de 45 anos da marca no país. Durante a sua trajetória, a Fiat não parou de inovar e lançou diversos hatches que fizeram parte da vida de milhares de brasileiros. Em 2017, chegou a vez do Argo suceder a história de sucesso da marca na categoria, missão que desempenha com maestria. O modelo se tornou um dos mais queridos no país e fez com que a Fiat ocupe a liderança da categoria. Desenvolvido no polo automotivo em Betim, Minas Gerais, o Argo também é comercializado em outros 10 países da América Latina, além do Brasil. Em 5 anos de mercado, ele ganhou novas versões, cores e tecnologia. Agora traz como novidade a combinação do câmbio CVT de 7 velocidades com a potência de 107 cavalos do motor Firefly 1.3, que resulta em eficiência e desempenho competitivos para a categoria. Com o consumo de até 13,9 km por litro, ele é um dos veículos automáticos mais econômicos do segmento. A transmissão CVT oferece 3 modos de condução: automático, manual e Sport, que é voltado para quem busca uma condução ágil. Assim, a central eletrônica promove uma série de ajustes para tornar o veículo ainda mais responsivo. O retorno do motor fica mais ágil ao simples toque no acelerador e as marchas são alongadas. Além disso,
As trocas são feitas em rotações mais altas, característica típica de uma direção mais esportiva. A nova opção de câmbio chega em 2 versões, completando o portfólio da Fiat Argo e expandindo ainda mais a cobertura de mercado no segmento. Agora, o cliente passa a contar com 5 versões para todos os perfis. Vale ressaltar que em julho de 2022, o Argo também ganhou mudanças no design, principalmente no visual frontal. Todas as versões receberam um novo para-choque, grade dianteira, rodas e calotas. Além disso, a Tracking passou a contar com novos desenhos dos adesivos em preto e com detalhes em laranja, mais presentes tanto no capô, com um comprimento mais longo, quanto na lateral. Todas essas alterações atualizam o visual do modelo com a nova estética do design da marca, sem perder a sua autenticidade. Além de todos os equipamentos, o Argo possui um portfólio completo de acessórios originais Mopar. São mais de 45 opções de customização, todas testadas e aprovadas pela fábrica, reforçando todos os atributos do veículo. Bispo, e o novo Argo, então, é o carro de entrada da Fiat, vai ser um sucesso de vendas. Exatamente. O segundo, digamos assim, tem o Mobi ainda, que é o mais barato do Brasil, né? Mas o Argo ganhou câmbio CVT nas versões maiores, digamos assim, pois ele começa no manual a 78.900 e o mais completo 96.900. É uma boa opção para um hatchzinho para você andar na cidade com um câmbio CVT. Tem um certo conforto a mais no trânsito pesado da cidade, né? E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? É, com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. É. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivência TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivência TV Sat na sua casa também. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E o programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. E a Honda apresentou a nova CB300F. Acompanhe. A Honda do Brasil apresentou a CB300F Twister 2023, que chega com novo design, motor atualizado e a mesma confiabilidade. Com a filosofia de sempre estar se aperfeiçoando, mas sem romper com a essência que o nome Twister carrega, nasce a Honda CB300F Twister. Motor e suspensões foram aperfeiçoados, assim como o aspecto estético, aproximando-a da Honda CB500F. Detalhes como banco bipartido, painel LCD Blackout e iluminação Full LED são um genuíno upgrade em relação ao modelo que substituiu. A Honda CB300F Twister é o resultado de um aprofundado projeto
que resultou em uma avançada Street Fighter urbana, com estilo agressivo, forte e esportivo, que visa dar aos seus usuários a sensação real de estar pilotando um modelo de cilindrada superior. No entanto, seu DNA preserva as qualidades da geração precedente, entre elas a renomada robustez, economia e grande versatilidade. A iluminação da CB300F Twister é Full LED e o painel tipo Blackout é pleno de informações e tem como novidade uma porta USB do tipo C para a recarga de smartphones. Por último, necessário destacar que o novo assento bipartido, o formato do novo tanque e o posicionamento do guidão e pedaleiras proporcionam uma excelente ergonomia, sem que tenham sido afetados aspectos práticos como a distância do assento em relação ao solo e o peso a seco, apenas 2 kg superior ao modelo precedente. Sobre a carenagem, que recobre o tanque, agora com capacidade de 14 litros, trata-se de recurso que, além de facilitar a obtenção de formas mais elaboradas, tem uma fundamentação de ordem prática, composta de 3 elementos: esquerdo, superior e direito. Em caso de dano, a carenagem não só protege o reservatório de combustível metálico, como permite economia, tanto por conta da reparação facilitada, como pela possibilidade de troca individual dos elementos. O novo painel é outro elemento que confere distinção à Honda CB300F Twister. De formato retangular, a tela LCD Blackout traz contagiro e indicador de marchas, relógio, velocímetro, 2 odômetros parciais, odômetro totalizador e oferece informações como autonomia restante, consumo médio e instantâneo, nível de carga da bateria, além das tradicionais luzes alerta. Novidade é a porta USB do tipo C para recarga de smartphones, situada na extremidade superior esquerda do painel. O motor da CB300F Twister deriva diretamente do que equipava sua antecessora. A potência máxima passou dos 22,6 cavalos, 22,4 com gasolina, a 7.500 RPM para 24,7 cavalos, 24,5 com gasolina, a mesma rotação. O torque máximo subiu de 2,28 kgfm, 2,24 com gasolina, a 5.500 RPM, a 2,60 kgfm e 2,61 com gasolina, a mesma rotação. A potência máxima cresceu 9,3%, enquanto o torque máximo nada menos que 15,5%. Uma característica extremamente desejável considerando o tipo de uso ao qual a CB300F Twister se destina, majoritariamente feito de percursos urbanos entremeados a vias expressas. Bispo, várias mudanças tecnológicas. Será que melhorou? Será que vai conseguir superar as expectativas? Com certeza melhorou, né? Além do novo design, ela tem tecnologias vinda da sua irmã maior, né? A CB500. E ela vem com 2 opções ou 2 versões. A com freios CBS, que custa R$ 18.900, e freios ABS, que custa R$ 19.900. E a Nissan revela a expedição Poly to Poly do novo Ariya E-Force. Acompanhe. A Nissan está se preparando para empreender a primeira aventura de mobilidade 100% elétrica do mundo com o Nissan Ariya indo do Polo Norte magnético ao Polo Sul. O Nissan Ariya E4 Force, que será revelado em fevereiro, foi modificado para se tornar o primeiro veículo de qualquer tipo a fazer este trajeto. Por meio de uma parceria com o aventureiro britânico Chris Hansey, o Ariya vai percorrer 27.000 quilômetros, enfrentando algumas das condições mais extremas do mundo. O Nissan Ariya, que será revelado em fevereiro, foi modificado para percorrer os mais de 27.000 quilômetros enfrentando condições extremas, fazendo dele o primeiro veículo de qualquer tipo a empreender esta jornada.
O aventureiro britânico Chris Hunsey e sua mulher Julie Hunsey vão liderar a empreitada, levando o Nissan Ariya e4Orce modificado à maior aventura de suas vidas. Em meio aos preparativos para se adaptar ao difícil terreno polar das regiões Ártica e Antártica, o Nissan Ariya e4Orce da expedição de Hunsey está sendo modificado por meio de alterações customizadas na parte externa, deixando-o mais parrudo, em uma transformação completa que inclui uma suspensão mais alta, caixas de rodas mais largas para acomodar pneus maiores e um kit de carroceria adicional. O Ariya está sendo preparado para se proteger de algumas das condições mais extremas encontradas no mundo. Ousando fazer o que os outros não fazem, a Nissan e a equipe de pioneiros extremos da expedição Paul do Paul estão avançando além dos limites da mobilidade elétrica, acelerando para um mundo mais limpo, seguro e inclusivo. Ao empreender e completar esta ambiciosa expedição, esperamos atingir e inspirar outras pessoas em todo o mundo, demonstrando a grande capacidade dos veículos elétricos e acelerando a adoção da mobilidade elétrica como parte da solução para reduzir as emissões globais, comentou Cleo Lyons, vice-presidente regional de planejamento de produto e serviços. A ambiciosa expedição também vai demonstrar as capacidades progressivas do E4Orce, a tecnologia mais avançada de tração integral da Nissan, fazendo um equilíbrio entre performance potente e capacidades de controle sem precedentes. O sistema E4Orce do Ariya proporciona confiança, conforto e controle, gerenciando de forma precisa a potência e a performance de frenagem para garantir mais estabilidade e suavidade ao dirigir. Liderando entre os concorrentes, o Ariya vai comprovar que é o parceiro perfeito para aventuras ao volante, com sua performance potente e tecnologias conectadas. A Nissan tem a meta de aumentar a adoção de veículos elétricos e avançar rumo a um mundo mais limpo para apoiar o plano Nissan Ambition 2030, a visão de longo prazo da empresa para empoderar a mobilidade e além, tendo a eletrificação como foco central. Siga a Nissan e a equipe Paul do Paul na aventura de toda uma vida, em uma tentativa de aumentar a conscientização em torno da crise climática e o papel que os veículos elétricos podem desempenhar para reduzir as emissões de carbono. Bispo, 27 mil quilômetros de pura aventura. É isso aí, Sherry. É um bom local para você fazer um teste de lançamento de um carro, não é mesmo? E o Ford GT MK foi apresentado nos Estados Unidos. Acompanhe. O Ford GT ganhou recentemente a última série especial feita para as ruas e agora teve apresentado nos Estados Unidos a sua versão final preparada exclusivamente para as pistas. Considerado o modelo mais radical já criado da linha, o Ford GT MK4 2023 tem motor EcoBoost, biturbo especialmente projetado com mais de 800 cavalos, transmissão de corrida, carroceria alongada de fibra de carbono e suspensão exclusiva Adaptive Spool Valve, ASV, da Multimatic. Mark Rusbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports, disse que, assim como o modelo original, o novo Ford GT MK4 foi criado para desempenho máximo na pista, com um nível ainda mais alto de engenharia e carroceria de fibra de carbono impressionante, completamente nova e funcional. Ele é uma despedida digna do supercarro de terceira geração. As 67 unidades do Ford GT MK4 serão construídas artesanalmente nas instalações da Multimatic em Ontário, no Canadá. Esse número é uma homenagem ao ano em que o carro original venceu as 24 horas de Le Mans. Segundo Larry Holt, vice-presidente executivo do Grupo de Operações de Veículos Especiais da Multimatic, o pedido que recebemos foi criar a versão mais extrema do Ford GK, e o MK4 é o resultado. Ele tem um motor exclusivo de maior cilindrada, câmbio de competição, distância entre eixos alongada e carroceria verdadeiramente radical para entregar um desempenho sem precedentes. O Ford GT MK4 1967 foi redesenhado do zero, com o estado da arte da tecnologia e engenharia da época. Inspirado na vitória avassaladora do Ford GT MK2, que conquistou os 3 primeiros lugares do pódio nas 24 horas de Le Mans
de 1966. Aproveitando os avanços no desenvolvimento de materiais, os engenheiros da Ford e da Kartcraft criaram um novo chassi leve, usando uma construção de alumínio do tipo casa de abelha e uma carroceria mais aerodinâmica, que foi batizado de J-Car, por ser construído dentro das novas regras do apêndice J da FIA, combinando com o famoso motor Ford V8 427 de 7 litros e uma transmissão especial com um sistema próprio de resfriamento que despejava a potência nas rodas traseiras. O Ford GT MK4 1967 era 9 polegadas mais longo e construído especificamente para dominar as corridas globais de resistência, e cumpriu a missão, voltando a vencer em Le Mans naquele ano, assim como em 1968 e 1969. E vem aí, então, um super esportivo de 800 cavalos. Bispo, explica melhor essa história. Então, essa é uma versão especial, alusiva à primeira vitória da Ford nas 24 horas de Le Mans em 1967. Por isso serão feitas 67 unidades, né, marcadas com o número, será vendido pelo site da Ford Mundial e certamente vai ter uma na próxima 24 horas de Le Mans, tentando mais uma vitória, né? E esse é exclusivo para a pista, como a gente apresentou anterior, que era pista e cidade. Era pista, né? E cidade, exatamente. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai acompanhar o Papo de Pista hoje, tão especial, com o nosso querido Léo Zettel, que vai trazer todas as novidades, tudo o que aconteceu no Rally Dakar 2023. Fique ligado! Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Peugeot é na Lelac. São mais de 25 anos de história como líder em vendas no Paraná. Aqui você encontra a melhor negociação, estoque à pronta entrega, atendimento especializado, além de serviços completos de pós-venda e oficina. Conheça agora. Peugeot Lelac, Westfalen e Mário Tourinho. Peugeot. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3. Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Salve pessoal, você que curte automobilismo, estamos aqui com a coluna Papo de Pista. Trouxe um cara bem especial, meu amigo pessoal, eu adoro. Léo, tudo bem? Fala, Lupa, tudo em ordem? Gosto sempre de trazer você aqui. Vem, ó, tudo certo com você? Certinho. Hoje tem poeira aqui. Hoje tem poeira e bastante. Se sacudiu o Léo aqui, cai porra dele. Cai porra, não. Tomei banho já, tomei banho. Pessoal, hoje o papo é Rally Dakar. Léo, pessoal lá de casa, vê na TV, conhece alguma coisa,
Mas vamos dar uma diretriz mais bacana, vamos dizer assim, para o pessoal, para que eles comecem a ter um entendimento do que realmente é essa competição. É verdade, né? O Rally Dakar, ele é muito conhecido pelo nome, né? Mas nem todo mundo teve acesso até hoje às informações, né? Ele hoje chama-se Rally Dakar, mas nasceu como Paris-Dakar, como muita gente deve conhecer, né? Porque largava na cidade de Paris e chegava na cidade de Dakar. Com o passar do tempo, né? A cidade de largada foi mudando até que virou uma grife chamada Rally Dakar. E hoje ele acontece nos Emirados Árabes, como vocês podem ver aqui no vídeo atrás de nós, né? Um pouco do roteiro que foi feito esse ano, 2023. Mas ele teve alguns anos realizados aqui na América Latina. Então nós tivemos a chance de ver de perto algumas edições dessa prova. É fantástico, é conhecido como o maior rally do mundo. Não sei se ainda é o maior, porque o Rally dos Sertões cresceu muito, nosso rally brasileiro. Cresceu aqui. bastante também. Né? Pois é, mas ainda é o mais difícil, pode ter certeza. Mas eu acho que em distâncias, pelo que eu vi aqui, ele ainda é o maior. É 8.549 quilômetros de percurso total. Total, mas com 4.000 e fumaça... 706 de especiais. De especiais, né? Não, é enorme. Foram 15 dias de atividade, 15 dias de competição, mas se não bastasse as distâncias percorridas por dia e a distância total, os desafios que são encontrados no meio do rally é uma coisa impressionante. Bispo, tem coragem? Vamos pegar um carro, vamos andar no próximo? É isso? Patrocinadores, dupla nova pro Rally Dakar aqui, hein? Eu sou navegador e você é o piloto. Dá uma olhada nas imagens agora que vão passar para você ver se você vai ter coragem mesmo de encarar essa. Eu acho que não, Léo, porque é uma prova que exige muito do piloto, exige muito dos carros. Eu prefiro ficar ali no meu automobilismo ali de asfalto e tal. Eu acho que uma das maiores dificuldades, às vezes acontece acidentes também, né? Mas as maiores dificuldades são as longas distâncias, porque você não tem terreno plano, você tem diversos tipos de piso, ondulações e tal. É realmente uma aventura para quem participa. E disputar a ponta, então, nem se fala. E qualquer errinho, como esse da Laia Sanz que passou ali há pouco, ou até mesmo aí, né, que o competidor tem uma proa para ser seguida, né, pelo GPS, e nem sempre ele sabe o que tem do outro lado da duna. Então, às vezes acontece... A altura e tal, né? Exato. Então, às vezes acontece de não ser o caminho mais interessante, né? Mas espera aí um pouquinho. Os meus amigos lá de casa, proa... Como é que é isso? Navegação, de barco? O rally fica melhor. O rally já tem um grande diferencial, né? Que geralmente são duas pessoas dentro do carro, né? Você tem piloto e tem navegador. E o navegador é presença fundamental em todas as modalidades do rally, porque precisa encontrar o caminho. Então você recebe uma planilha da organização e no caso do Dakar tem muita navegação por GPS. Você recebe um waypoint para ser seguido, né? E então o equipamento ele vai apontar uma proa, que é uma direção que você precisa seguir. Nas provas, nas regiões de dunas, como vocês estão vendo aí na imagem, é fundamental essa navegação por GPS, né? Então o navegador tem que ter um senso de direção, de localização fantástico. Então, na verdade, quando a gente fala de proa, realmente, porque a navegação de barco também se assemelha. É uma linha de proa. Tem muita coisa que é parecida assim. Legal. Vocês viram no acidente aí agora do Carlos Sainz, né? Esse veículo que está na tela é um Audi híbrido. Ele tem um motor 1.4 turbo estacionário, ele fica funcionando como um gerador e ele abastece as baterias e o que faz o carro se movimentar são os motores elétricos. Então, tecnologia de ponta aí no Dakar também. E, infelizmente, esse ano eles não foram tão bem quanto ano passado, que foi o ano de estreia, né? Mas o carro é tecnologicamente muito interessante, né? Você viu que ele saltou e deu de bico, né? É um erro de saída da duna. E se você conseguir olhar na imagem, né, você vê que se ele andasse 10 metros para o lado, não existia o buraco depois da duna. Não teria acontecido isso. Então, óbvio, foi um erro de interpretação. E daí você vai para o deserto e não imagina que vai ter chuva, né? E toda essa leitura, o navegador ele consegue ter a leitura do terreno? Não, esse é o piloto que faz com os olhos mesmo, né? É a experiência dele de interpretar o piso de areia para saber o que tem depois. Né? É impossível saber o que tem depois, mas você consegue com a experiência interpretar, né? Olha aí, por exemplo. Sim. O Yazid Al-Haj, né, que é um piloto local lá da Arábia Saudita, um excelente piloto. Ele teve muitos momentos marcantes nessa prova, mas também um problema mecânico no primeiro dia tirou ele da disputa. Agora, eu vou me atravessar aqui um pouco para chuva. Eu escutei o cara falar aqui, chuva no deserto. Passou ali uma imagem. E aí? E aí que choveu uma barbaridade essa edição. Impressionante. E você pensa que no deserto não chove, né? É muito raro, mas chove. E daí quando chove cai o mundo.
Esse ano caiu o mundo lá, viu? Eu não sei se é uma coisa comum na região chover daquele jeito, né? Mas choveu de fazer verdadeiros rios no meio do trecho. Eu sei te dizer, Léo, que eu estava acompanhando, nós temos um amigo em comum, um baita fotógrafo aí, o Zé Mário Dias, Sim. Um amigo pessoal também, gosto muito dele. Então, ele estava fazendo uma cobertura via Instagram, pontualmente, assim, colocando algumas situações. Cara, ele colocou uma foto, água pelo capô dos carros. Mas aconteceu mesmo, provavelmente nos melhores momentos aí que está passando, vai ter algumas imagens molhadas ainda, né? Mas é impressionante a quantidade de água que caiu e fizeram verdadeiros rios mesmo. Então, se não bastasse distância, clima, a dureza da prova em si, ainda teve mais um tempero aí molhado, né? E nesse dia interrompeu a competição? Ela terminou mais cedo. Aquela especial interromperam mais cedo, mas os competidores já estavam no trecho, né? Aí, tinha que terminar, pelo menos. Pois é, tinha que terminar. Alguns até ficaram pelo caminho. Algumas equipes foram resgatadas, né, no meio do trecho. Mas tinha gente que já estava submersa, literalmente. Carros dentro d'água e tal. É pelo que o Lupa falou aí, né? Até os caminhões tiveram problema com água. Alguns ficaram atolados nos trechos mais... E ninguém foi de carro anfíbio, né, dessa vez. Dessa vez não tinha. Ninguém foi de carro anfíbio. Verdade. Mas olha, Bispo, eu vou fazer aqui a vez hoje do pessoal de casa. Porque por mais que a gente tenha envolvimento com o automobilismo em geral, cada macaco no seu galho. Eu não entendo quase nada de Essa é mais a parte do Léo, né? Cada vez que a gente tá junto, o Léo vai me explicando e é uma aula, é um aprendizado. Então, eu vou perguntar como se eu fosse o pessoal lá de casa, tá? E vocês aí também. Vão ficar atento às minhas perguntas, que se vocês não gostarem, depois vocês entram lá no canal do YouTube e reclamam, que a gente corrige e traz o Léo de novo. Léo, o que eu vejo assim, ó, é uma prova espetacular, de longa distância, com carros especiais e todos adaptáveis às situações de terreno, mas a gente ainda não falou uma coisa: segurança e resgate. É uma preocupação de todo mundo que participa, tá? A organização da ASO hoje que comanda o Rally Dakar, ela é muito atenta a essas situações, né? Então existem diversos helicópteros que sobrevoam a prova durante o período integral da competição e que caso aconteça algum tipo de acidente mais grave, o helicóptero é acionado, os competidores eles têm um dispositivo de pedir socorro, digamos assim, um SOS que é disparado para a organização da prova e aí o helicóptero de resgate vai até lá para ver o que aconteceu. Nós temos no Rally Dakar, né, competição de moto, quadriciclos, UTVs, carros e caminhões, tá? De moto, se você se acidenta num trecho desse a 140 por hora, o estrago pode ser grande, né? Então, já tivemos até acidentes fatais na prova, então a equipe de resgate tem que estar muito atenta a isso. Os carros têm uma preparação muito similar ao que você conhece, né? Santo Antônio, banco, cinto, sistema anti-incêndio e tal, então eles são um pouco mais seguros. Mas ainda assim, devido a esses grandes saltos que acontecem nas dunas, né? Pode acontecer, como aconteceu com o Stefan Peter Hansel, acho que é esse da imagem que a gente está vendo ali agora, que é o Messias Dakar, o piloto que mais venceu até hoje na categoria. Essa edição, esse senhor na tela, essa edição ele teve que abandonar por problema nas costas depois de um salto. Tá? Por mais que tenha o sistema, né, os amortecedores são bem reforçados e tudo mais, mas é duro, né? E dependendo da altura que você salta, a hora de receber o impacto, como é que... Olha lá, esse foi de bico agora. Meu Tá de Deus, bico na duna. Esse foi El Matador, Carlos Sainz, grande Sainz. piloto, tricampeão mundial de rally e já vencedor do Dakar também. E esse ano daí acabou, ele teve problemas mecânicos antes e nesse acidente daí foi fim de prova. Para quem não sabe, o Carlos Sainz é pai do Carlos Sainz que corre na Fórmula 1. Exatamente, o Matador começou primeiro. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Então tá, aconteceu um acidente lá, não aconteceu nada com o piloto, mas, cara, quebrou uma ponta de eixo. Muitos carros têm peças reservas e as equipes maiores têm carros mochileiros. Certo? Vamos lá, eu tenho 4 carros na equipe, 2 são para disputar o título, 2 são para levar peça. Então, às vezes acontece o competidor ter que esperar o carro de apoio dele, que pode ser um outro carro na competição, até mesmo um caminhão de apoio que traz peças, mecânicos e tal, e substitui, ou às vezes ele tem alguma coisa no próprio carro que pode trocar. Tá, mas espera aí, tá? Ficou confuso isso aí para mim. Tá no meio da corrida. Porque assim, uma vez ele me falou assim, ó, eu vou participar de um rally e você não conhece rally, então eu quero que você vá lá, vá assistir e você vai ficar no apoio lá. O apoio
da competição que você participa é parecido com o Paris-Dakar, ou perdão, Rally-Dakar, mudou, né? É parecido com o Rally-Dakar, ou eles... Porque o que me deu a impressão é o seguinte, você tem um carro de competição oficial, e daí eu tenho que escrever um outro carro na prova, mas que não vai fazer a pontuação. Ele vai estar ali somente para me apoiar? Quase isso. Quase isso? Então vamos lá. O Rally Cross Country, que é o Rally Dakar, é um rally mais de aventura, com trechos longos por itinerário desconhecido, que o competidor vai conhecer na hora que vai largar efetivamente. O Rally de velocidade, que é o que eu efetivamente participo, ele tem especiais menores, várias especiais em um dia só, e a gente faz um reconhecimento prévio. Tá? Então essas são as principais diferenças. Com relação ao apoio mecânico, são muito parecidos. Porém, no Rally de velocidade você tem mais de um apoio mecânico por dia, e no Rally Cross Country você tem um ao final de cada dia, de um dia para o outro. Então, como são longas distâncias, uma especial grande, né, de 300, 400, 500 quilômetros cronometrados no dia, se o competidor quebra, ele não consegue ir para o apoio, arrumar e voltar. Ele precisa arrumar no meio do caminho, lá no trecho mesmo. Então, esse outro carro que eventualmente é inscrito, ele está participando da prova, ele pontua, mas ele pode servir ou de transporte de peças ou até mesmo de doador de peças. Aconteceu esse ano na equipe Audi, no momento que o Stefan Peter Hansel e o Carlos Sainz tiveram problemas próximos, um deles doou peça para o outro continuar, uma vez que um estava com o tempo já estourado, já não tinha mais chance de competir, e o Sainz ainda tinha. Que legal, né? Então, eles... Que parceria bacana, né, pessoal? Nesse caso, os dois eram pilotos principais. Os dois estavam inscritos na prova para vencer. Mas, como um não tinha mais chance, ele doou peças para o outro competidor continuar na prova. E os pilotos e navegadores, eles mesmos trocam as peças? Eles mesmos trocam. Só os competidores podem mexer no carro, em teoria. Mas espera aí, por que em teoria? Porque em teoria, porque na prática... O público presente é pouco, mas é impressionante como brota gente no meio da especial assistindo, torcendo e eventualmente ajudando. Então, não existe um regulamento que diz que você não pode receber auxílio externo. Porém, óbvio, né? O público que estiver assistindo a prova ajudou a descapotar o carro para voltar para a prova, isso é tolerado. É tolerado, assim. Então não tem penalização. Normalmente não tem penalização. Mas e se o cara for lá e trocar uma homocinética, aí acabou, né? Se ele recebeu uma homocinética da loja, da autopeça ali da esquina, lá na Arábia Saudita, daí ele vai ser penalizado. Se ele estiver transportando a homocinética para reposição, não tem problema nenhum. Mas vamos pensar assim, o cara ali é um mecânico. Preparador que está à toa ali, ele mora ali. E ele tinha uma homocinética de Audi e-tron no bolso. Claro que não é impossível, mas ele sabe trocar e é mais rápido que eu, que sou o piloto, que não tenho tanta prática. E se o cara pôr a mão também da penalização, pois é, eu não sei te responder isso com precisão. O regulamento diz que não pode, mas a gente vê isso acontecer. Normalmente, quando o regulamento diz, lá no final a carreta tem alguma penalidade. Bom, isso pode acontecer se algum outro competidor protestar o resultado, né? Aí sim vamos ter problemas. Mas na prática, os locais, assim, óbvio, eles não têm essa estrutura toda para atender, mas eles podem sim dar uma mãozinha, ajudar a desencalhar. Até tiveram vários vídeos nas redes sociais que circularam de um árabe lá, meio gordinho até, mas como o cara trabalhou, cara. Como o cara trabalhou. Eles gostam, eles ficam faceiros com essa condição, porque é uma coisa... Realmente o rally é especial, né? É legal, sim. É especial. Não, e essas imagens aí que vocês estão vendo? Aí a Laia Sainz, quando deu adeus à prova, né? Ela que compete também o Extreme E de carros elétricos, acabou tendo um problema e capotou. Segundo ela, o carro de repente pegou um bump e destruiu, né? Então, um bump? Não foi aquela barreira de pé? Não, foi carro diferente. Carro diferente? O que desceu nas pedras ali é outra. Esse é o Audi híbrido, né? Eles divulgam como sendo elétrico, mas é relativo, porque ele tem um motor a combustão estacionário, né? Aí foi o momento que os dois Audi tiveram problema parecidos, né, em lugares próximos, e um ajudou o outro a voltar para a prova, né? Que bacana, né, Léo? Bem legal isso. Assim, fazendo uma associação com o nosso Rally dos Sertões aqui, que também é uma coisa fora do normal, é impressionante. Gigantesco também, né? Eu já tive preparadores que preparavam carro de turismo. Aquele na paridão lá. E que preparavam carro de rally também e estavam se revezando nessa situação do Rally do Sertão. O quanto nós estamos próximo dessas provas internacionais, vamos dizer assim? Muito próximo, né? O Rally dos Sertões, hoje ele segue o regulamento FIA, ele é um rally tão bom quanto o Dakar.
tá? Em termos de organização, de infraestrutura. E ele foi, ano passado, maior que o Dakar em termos de extensão. Esse ano, daí o Dakar voltou a ter o título de maior rally do mundo, mas os Sertões não fica atrás. São provas com características um pouco diferentes por causa da geografia, tá? Não por causa da modalidade. A modalidade é a mesma. E prova disso é que nós tivemos 12 brasileiros disputando o Dakar. E 12 brasileiros que têm currículo no Brasil, não são lá aventureiros, são competidores que já disputam o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, entre eles os Sertões, né, que é uma das etapas, e tem uma bagagem imensa e foram pro Dakar, e muitos deles fizeram história. Bispo, o Léo está sendo bem modesto, tá? O Brasil barbarizou nessa etapa do Rally Dakar. Se eu não me engano e me falha a memória, foi um dos melhores resultados dos últimos tempos aí, histórico. Tá? Teve um brasileiro, o Léo vai falar um pouquinho mais dele, por isso que eu não vou nem falar o nome. Teve um brasileiro que chegou só em terceiro lugar na geral, com muito pouquinha diferença para o segundo e uma diferença até um pouquinho maior pro primeiro. O primeiro teve também teve uma apresentação de galo, o primeiro colocado, porque liderou as... Como chama, Léo? As parciais lá? As especiais. As especiais. As 14 especiais. As 14 especiais. De uma forma assim, ó, impressionante. Mas o brasileiro, muito, muito próximo. De quem que a gente tá falando aqui? O nosso bicampeão do Rally dos Sertões, Lucas Moraes. O Rally, esse ano, o Rally Dakar, né? Ele teve muitos capítulos novos na história da prova. E um deles foi o Lucas Moraes, o brasileiro que teve o melhor resultado da história no Brasil nos carros. Ele foi terceiro lugar na geral, tá? E foi o melhor estreante da história do Rally Dakar. Só isso. Não, só isso, né? O rapaz chega lá, vou participar da prova. E mete marcha em meio mundo que já estava andando lá, sei lá quantos anos e tudo mais. Mas o Lucas tem 32 anos, mas acho que tem uns 30 de esporte a motor já, viu? Que ele é filho... Muito experiente. Filho do Marcos Moraes, né? O organizador do Rally dos Sertões, que hoje não está mais no comando do Rally dos Sertões, mas foi quem comandou durante muito tempo através da Dunas Race. E o Lucas está desde pequenininho envolvido no esporte a motor, com moto, carros e tudo mais. E ele correu o Rally Dakar pela primeira vez, mas é um baita piloto com muita bagagem, mas surpreendeu. Fez alguns sertões aqui? Fez, ele venceu os Sertões 2 vezes já, né? Já. Então, e usa de base para lá, então? Usa com certeza. Usa, né? Inclusive o último Sertões, ele correu com o mesmo carro que ele fez o Dakar agora, que é uma Toyota Hilux GR, que esta está na tela agora. Essa é a vencedora da edição desse ano, do Nasser Al-Attiyah com Mattia Baumel. É um veículo próprio, né? Apesar de ter a cara da Toyota Hilux, é uma Toyota Hilux GR, né? De Gazoo Racing, mas é um protótipo V6 biturbo com pneus 37 polegadas e foi a mesma que o Lucas venceu o Rally dos Sertões ano passado. Então ele já criou uma certa intimidade com o carro, chegou no Dakar, pelo menos o carro não era novidade. Aí o pódio, ó, o Lucas ali na direita do vídeo. É o Nasser ali, né? E o Lucas correu com o Timo Goroschalk, que é um alemão, já mais experiente. Eu não sei se foi uma exigência da equipe, de repente, de ter um navegador com mais experiência, ou se foi uma opção dele, né, de ter um navegador que já tinha alguma bagagem no Dakar, mas em algumas entrevistas durante a prova, o Lucas comentou que o Timo foi fundamental em alguns momentos da prova, né, pela experiência que ele trouxe. Porque o Lucas, por mais experiência que ele tenha como piloto, a prova, o Dakar, é diferente. E foi o primeiro que ele disputou e foi o melhor novato, o melhor estreante da história do Dakar. Sensacional, Léo. Sensacional. E assim, a gente fica até emocionado. Eu não brinco, me arrepia mesmo, porque a gente sabe quanto o piloto brasileiro tem que ser aguerrido nessas provas internacionais. Não vou falar assim para vocês aí em casa que a gente é desvalorizado, porque o brasileiro tem muito respeito lá fora, que pilotos brasileiros têm expressão. Só o nosso país aqui que não enxerga isso, né, Bispo? Verdade. Só o brasileiro que não enxerga o próprio brasileiro, mas lá fora a gente tem muita expressão. Mas o que o garoto fez foi uma coisa fantástica. Mas além dele, tem mais gente aí, né, Léo? Teve. Foi a terceira vitória do Gustavo Gugelmin como navegador na categoria UTV, entre os UTVs, né? Ele venceu 3 anos atrás com o Reinaldo Varela, outro brasileiro. Foi a primeira vitória de uma dupla brasileira em uma das categorias no Dakar, né? Foi na categoria UTV, quando estava estreando a categoria ainda. E nas 2 últimas edições, ele navegou para um piloto americano, Austin Jones. E eles venceram ano passado e esse ano. Então, o Gustavo Gugelmin hoje é tricampeão do Rally Dakar na categoria UTV.
E como o próprio Moraes falou do navegador dele, Timo, não lembro o sobrenome agora, é um alemão, veja quão fundamental é o nosso navegador brasileiro, que já participou de dupla com outros pilotos e venceu prova. Então, assim, você tem que mesclar a experiência do navegador com a experiência do piloto. Ali no caso do Moraes, juntou aquela coisa, aquele ímpeto de garoto jovem, aquela vontade de vencer, com a experiência e o caminho, né? Parece que o navegador vai falando, filho, vai por aqui que vai dar certo, filho, vai por ali que vai dar certo. É por aí mesmo. É por aí. E eu achei legal a chegada da última especial, né? Sim. Ele desceu, botou a bandeira nos ombros aqui do Brasil. Cara, de novo. Nós temos uma imagem, né, Bispo, do Lucas Moraes na chegada numa entrevista. Vamos conferir? História no Brasil, o que você sente agora nesse momento? É incrível. Obrigado pelo que torceu. Foram 20 dias, 21 dias fora de casa, 14 dias de prova. Obrigado, um beijo pra minha família, pra todo mundo, todos os amigos torceram, o Brasil inteiro. Espero que isso ajude o nosso rally no Brasil. E terminamos no pódio. Incrível, obrigado mesmo por tudo. Valeu. Depois de ser bicampeão dos Sertões, você imaginava que o próximo feito seria ser o terceiro lugar no Rally Dakar, entrando para a história do automobilismo mundial e brasileiro? Não, nem nos melhores sonhos, mas a gente conseguiu manter o carro na pista, o time foi incrível, a equipe, o carro todos os dias sem nenhum problema, só parando para trocar pneu. Muito bom, obrigado por tudo. É isso que está fazendo história. Red Bull Brasil. Boa! Valeu, Brasil! Terminamos o Dakar em terceiro, incrível. Representar essa bandeira aqui foi fantástico. Obrigado por toda a torcida, por tudo, e é isso aí. Então assim, né, pessoal? Sensacional, né, o depoimento do Lucas, a emoção. Não tem, né, cara? A gente fica emocionado de ver. Lucas, parabéns. Esse rally você é o cara. Mas tivemos outros caras. Tivemos outros, né? E tivemos uma cara também, a piloto Pamela Bozano, que andou com o navegador Cadu Sachs. Eles estrearam na prova, a Pamela estreou no Rally Dakar também, na categoria UTV. Foi a única piloto brasileira, mulher, né, que participou da prova, mas completou a prova na 32ª colocação. Mas eu te digo, terminar essa prova já é uma vitória. Né? Uma vitória. Mas peraí, você já quer passar para lá? Os meus amigos de casa ali, ó, daqui a pouco começa a vibrar meu telefone. O que é o UTV? UTV. UTV é uma espécie de veículo que é como se fosse um bug de cano, tá? Vamos dizer assim, um protótipo tubular que tem tração nas quatro, um motor central, câmbio CVT. É como se fosse um buguinho feito para todo o terreno. Ele nasceu como sendo um veículo de trabalho, né, para fazer as coisas assim, e depois descobriram que ele pode ser divertido também. E realmente é. Tá? E é forte, né? É forte, ele deve chegar ali, os mais preparados, ali entre 180 e 200 cavalos. Existe uma limitação de velocidade pelo regulamento, mas ainda assim... Mas é relação peso-potência? É excelente, né? Porque ele tem 700 kg, então... 800 kg conforme a categoria, né? Mas é um veículo que copia muito bem o terreno, né? Então faz dele um carro super legal para justamente esse tipo de competição, que tem todo tipo de terreno. Esses atolados aí, ó, esse é um UTV. Esse é um UTV. Uhum. Você vê lá, viu a chuva, né? Essa aí chegou a parte da chuva lá já, não é? Esse é o momento que choveu. Os UTVs, né? É o rio que se criou, né? Quem é que pode imaginar o deserto desse jeito, né? Pois é, não, se contar ninguém acredita, né? Ainda bem que eu vi imagens. E Léo, e quem mais aí, cara, na parte de UTV? Cara, nos UTV nós tivemos mais gente participando, tá? O marido da Pamela, o Enio Bozano, correu com o Luciano Gomes e também concluiu a prova na 34ª colocação entre os UTVs, e esses na categoria T3, que é um UTV um pouco mais preparado, digamos assim. E eles são divididos em duas categorias, tem a T4 também, e aí o Rodrigo Lupi com o Michael Justo já muito experiente em provas de cross country, e o Rodrigo Lupi, eles chegaram a liderar a prova na categoria UTV, mas tiveram problemas mecânicos, né? Concluíram a prova, mas perderam a liderança. Mas foi uma brilhante participação. E quem não teve problema mecânico nesse rally? Acho que não existe. Tá? Não existe, né? Um rally desse tamanho, dessa magnitude, eu acho que todo mundo tem algum tipo de problema. Talvez quem não teve
Foi só o vencedor, né? Só o vencedor. 7 categorias, 455 veículos inscritos, dentre eles caminhão, moto, UTV, quadriciclo. Tem brasileiro, né? Tem. Marcelo Medeiros é um grande piloto de quadriciclo, já tem ótimos resultados no Brasil. E no Dakar também. Ele chegou a vencer especial esse ano. Infelizmente não concluiu a prova entre as primeiras colocações, né? Mas fez uma participação brilhante na prova. O pessoal de quadriciclo e de moto tem que trabalhar dobrado. Ele tem que ser um navegador e o piloto. Cara, se não faltasse essa parte só, né, de ser piloto e navegador, que eu nunca fiz isso, de pilotar e navegar. Eu já fui navegador e já fui piloto. Mas os dois ao mesmo tempo eu nunca fiz. Eu não tenho ideia de como é que eles fazem. Eu acho bem complexo. E você soma isso a uma especial de 500 km no deserto, cara. Poxa vida. Eu acho que é um olho no peixe e outro no gato, né? Não, Tá por com a aí. planilha ou com o GPS, olha pra frente, olha pra baixo, olha pra frente. Sim. É por aí. Eles têm alguns... Ó, o brasileiro no pódio ali, né, subindo, Sim. o Gustavo Gugelmin. Eles têm equipamentos, né, que chamam roadbooks. Ó, essa é a caminhonete do Lucas Moraes. Que legal. Eles têm equipamentos próprios para navegação, né? Que é o que a gente chama de roadbook, o GPS, é tudo meio integrado e digital, assim. Mas ainda assim, cara, você tem que olhar para a estrada, interpretar o piso, ler o roadbook. Espera um pouquinho. O troço vem assim, ó. Vem. Pulando. E como é que você enxerga? Não, É não ninja. sei. Como eu Cara, falei, ninja. eu nunca fiz isso de moto ou de quadriciclo. Também tem que falar para eles que eles também são os caras, porque para guiar esse troço, a moto e o quadriciclo chacoalhando desse jeito, olhando planilha, olhando como o Léo mesmo disse, O trajeto, o chão? copiando o que tem no chão, porque você baixou a cabeça para olhar, olhou para frente, tem um buraco, e aí? Uma duna. Não tem como. Eles não estão andando devagar, Sim, ele anda sim. 180 por hora, 200 por hora, sei lá, até mais. Não, realmente é impressionante. As motos até são limitadas em termos de velocidade, assim como os UTVs, né? Então não vão chegar nos 180, mas, cara, você a 120, 130 nessa areia do deserto, cara... Levar um tombo. Não, é caixão e vela preta, né? Eu também acho. Não é incomum, né? Já aconteceu em outros. Infelizmente acontece, né? Acidentes fatais já aconteceram no Dakar, é uma pena que isso aconteça, mas quem tá lá tá na chuva para se molhar. Tá sujeito que isso é uma aventura, uma superação, faz parte do jogo. E o que nós vamos ter aí no Brasil, Léo, de rally? Tá por dentro? Como é que tá a situação? Foi divulgado agora na semana passada os calendários de rally no Brasil, né? A CBA divulgou recentemente. Então já temos o calendário do brasileiro de cross country com o Rally dos Sertões, que é o nosso maior rally do Brasil, e o Rally Cross Country é a mesma modalidade do Rally Dakar, aí que nós estamos acompanhando agora, né? Grandes pilotos já estão presença confirmada. Nós teremos nos Sertões principalmente carros de nível mundial, os mesmos carros que vocês estão assistindo nessas imagens do Dakar. Teremos alguns aqui no Brasil. Então a turma aqui está se aplicando. Os internacionais vem. Os pilotos internacionais. Os pilotos não, mas os competidores brasileiros já têm equipamento do mesmo nível. Entendi. É impressionante o que estão fazendo aqui no Brasil. Então nós temos hoje a categoria T1+, né, que é a principal categoria FIA de Rally Cross Country. Nós já temos a mesma categoria no Rally dos Sertões. Que legal. Tem mais alguma pergunta pro Léo? Olha, a última que tinha era essa aí. Mas aí eu vi você ele falando dos Sertões. Tem uma equipe de Londrina que correu os Sertões, eu acho que é Braço Curto. Braço é isso? Curto, existe, é. E o pessoal ficou de vir aqui no programa dar uma palhinha pra gente. Vamos Então, comentar pessoal, com o vocês Marquinhos estão de convidados. Londrina lá, que ele vai dar um jeito de agendar pra Vai gente, ser um né? prazer, né, Léo, pra gente falar com eles e eles Com contar um pouco certeza. da Se história não me deles. falha a memória, são 7 carros na equipe. Olha, eu ia dizer que eu conheço 4 carros. Olha aí. Se tem mais, eu até Tem. tô meio por fora. Tem. Mas é uma equipe muito interessante, porque eles têm uma comunicação visual específica, eles têm um lado assim mais extrovertido na comunicação, muito bacana, equipamentos bons, pilotos bons, navegadores bons. Então eles juntam as duas coisas que a gente gosta. A diversão e a competição. exatamente, eles fazem um trabalho bem legal, sim. Então, que bom que eles vêm aqui bater esse papo. Vou convidar o Marquinhos para trazer o pessoal aí e você vem para dar o teu espetáculo no meio. Então vamos fazer isso oficialmente. Marquinhos, tua presença aqui no programa é fundamental para a gente falar sobre rally. Você está convidado e vai ser um prazer, hein, a gente ter aqui você conosco. Pessoal, o nosso tempo hoje, Bispo, tá acabando. O Papo Curão é uma coisa muito gostosa, é bom porque a gente gosta de passar para vocês todas as nuances aí das várias categorias de rally. E o Léo traz muita informação bacana. Espero que sim, né? A gente não vem com uma visão assim
tão jornalística, né, do que aconteceu na prova. Vamos falar sobre as curiosidades da prova, né? Mas espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho das informações. Vem como especialista, né? Sim, essa é a parte legal, passar a informação mais detalhada. Senão a gente fica igual os outros programas de automobilismo e não é assim que a gente quer fazer esse programa, né? A gente quer contar os detalhes, né? É isso aí. Quer mandar um abraço para alguém? Não, para minha mãe, papai, para você? Beijo para minha mãe, meu pai e você. Não, para você que está assistindo, eu espero que tenha gostado mesmo dessas informações, desse bate-papo sobre rally. Fica ligado aí aqui no programa que nós vamos trazer mais informações sobre o Campeonato Mundial de Rally, Campeonato Brasileiro de Rally, Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Bispo, quer falar alguma coisa pro pessoal lá de casa? Bom domingo a todos e semana que vem tem mais. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. É um prazer enorme poder estar levando o que a gente aqui ama, automobilismo. Domingo que vem tem mais e eu espero você aqui conosco na Central TV. Um abraço e bom domingo. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.